Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma etapa do encontro do Herculano Pires, em comemoração do ano correspondente ao seu centenário. Mais uma vez comentamos que esse encontro se realiza da maneira de comentários de uma obra de Herculano Pires em cada uma dessas reuniões. Hoje nós temos a presença da Dora Encontre, que é jornalista, escritora, deixa eu pegar minha colinha aqui, doutora em Educação e coordenadora da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E ela vem comentar o livro Pedagogia Espírita. Então, vamos lá, Dora. Obrigado a todos. Você tem o seu microfone. Esse já está o microfone aqui, né? Boa noite para todo mundo. É um grande prazer estar aqui com vocês, mesmo porque não foi exatamente nessa casa, porque aqui vocês vieram depois que o Herculano morreu, né? Ele conheceu, mas não chegou a ter trabalhos aqui. Mas eu comecei a minha mediunidade, todas as coisas que eu faço hoje, sob a orientação do Herculano Pires, que eu considero que foi meu mestre nessa encarnação, nessa existência, grande inspiração de todos os trabalhos, de toda a obra que eu tenho desenvolvido ao longo desses anos. Quando ele desencarnou, eu tinha 16 anos, mas a marca que ele deixou na minha existência foi muito profunda. Então, quando nós vamos falar hoje sobre a pedagogia espírita, na verdade, foi a ideia principal que o Herculano lançou, que eu tenho desenvolvido no decorrer desses anos todos. Eu vou falar da pedagogia espírita do livro dele, que, aliás, não foi um livro que ele escreveu, Pedagogia Espírita. Na verdade, os artigos que constam aqui são tirados das revistas Educação Espírita, que foram 6 volumes, né, e que, na época, encontraram uma resistência enorme do movimento espírita, porque, ainda hoje, o movimento espírita brasileiro não compreendeu a proposta espírita como um projeto pedagógico, como um projeto cultural, como um projeto científico-filosófico. Ainda hoje o movimento espírita brasileiro se restringe grandemente a um aspecto religioso do espiritismo e de maneira muitas vezes sectária e igrejista, como o próprio Herculano muitas vezes denunciou e criticou, né? Então, quando ele lançou as revistas Educação Espírita, no início final da década de 60, começo da década de 70, só conseguiu fazer 6 números dessa revista, porque a resistência foi tão grande. Isso tem uma história interessante familiar, porque a minha mãe, que frequentava a casa do Herculano, a garagem da casa do Herculano, minha mãe e meu pai, mas a minha mãe, muito engajada, era uma das pessoas que distribuía também a revista, depois também o jornal Mensagem, muito entusiástica. E eu me lembro, de criança, dela me mostrar as obras. Até hoje me lembro, que me deixou profundamente marcado, que ela contava para mim que na revista o Herculano narrava sobre a experiência do Ney Lobo com a cidade Mirim, e aquilo me deixou tão assim embevecida, que eu acho que me marcou muito que hoje eu luto por uma educação diferente, transformadora, que é essa educação pela qual o Herculano também trabalhou. Então, essa vertente da pedagogia espírita foi a que eu, de certa maneira, escolhi para desenvolver e, inclusive, a tese que eu defendi na Universidade de São Paulo, a minha tese de doutorado, foi sobre pedagogia espírita. Foi a primeira vez que foi levada para a universidade uma tese acadêmica tratando sobre a questão da pedagogia espírita, e dentro da tese, obviamente, eu falei do Herculano, né? Falei de outras personalidades no Brasil que desenvolveram a proposta da pedagogia espírita, mas enfatizando o seguinte, que isso é histórico, né? A pedagogia espírita nasce no Brasil, embora, obviamente, ela tenha uma descendência de grandes educadores que foram anteriores a Kardec, Comênios, Rousseau, Pestalozzi como mestre de Kardec, no próprio Kardec, porque a proposta pedagógica espírita, como o próprio Herculano dizia, está entranhada nas obras de Kardec, mas Kardec, que tinha sido educador durante 30 anos, depois se dedicou ao espiritismo, não teve tempo de formular uma proposta pedagógica à luz do espiritismo que ele havia
trabalhado nos últimos anos da sua vida. Mal deu tempo para ele terminar a obra espírita. Então isso coube aos brasileiros fazer. Por isso que na minha tese eu chamei a pedagogia espírita de um projeto brasileiro e as suas raízes europeias, né? Tanto em Kardec como os antecessores de Kardec. E a pedagogia espírita nasce no Brasil, o próprio Herculano reconhecia isso também aqui, ele fala isso, com a experiência de Eurípides Bassanufo com o Colégio Allan Kardec em 1907, quando foi fundado o primeiro colégio espírita do mundo. Mas, até então, quer dizer, isso foi em 1907, durante todas as décadas subsequentes, houve outras experiências, por exemplo, a Anália Franco, em São Paulo, que fundou mais de 100 escolas, também espírita, né? E que também trabalhou por uma educação diferente. Vinícius, Pedro de Camargo, que aliás era amigo do Herculano, que fundou junto com o Herculano o Instituto Espírita de Educação, que recentemente eu tive o desgosto de ver que o prédio foi demolido no Itaim Bibi, né? Quando lá teria que ser um prédio dedicado à educação espírita, nunca foi por muito pouco tempo, depois a escola foi fechada e agora, recentemente, o ano passado, o prédio foi demolido. Enfim, o Tomás Novellino, que estudou com a Anália Franco e Eurípides, o Ney Lobo, que teve uma experiência pedagógica, essa da Cidade Mirim, fantástica, interessante, mas o primeiro a teorizar sobre a pedagogia espírita foi Herculano Pires. Ele foi a primeira pessoa que primeiro criou o termo, não existia esse termo. Embora o Eurípides Bassanufo tenha exercitado uma pedagogia de vanguarda totalmente diferente da sua época e que já tinha uma proposta pedagógica espírita, mas ele não formulou nenhuma teoria. Aliás, o Eurípides não escreveu nada, né? Ele só praticou. Ele teve uma experiência pedagógica muito interessante, muito inovadora para a época, inovadora até hoje, mas inovadora sobretudo para a época, mas ele não teorizou nada. Então, Herculano é o primeiro que teoriza. E Ney Lobo, posteriormente, iria lançar livros também sobre a questão da filosofia espírita da educação, mas foi posterior à revista Educação Espírita do Herculano. Então, eu considero que Eurípides fundou a prática da pedagogia espírita. E Herculano... Ai, eu achei que fosse o meu, mas graças a Deus não é. Eurípides fundou a prática da pedagogia espírita e Herculano fundou a teoria, né? E é o que nós estamos procurando levar adiante, agora aliando teoria e prática através de cursos de pós-graduação, de desenvolvimento de ideias, de projetos práticos, enfim, de uma série de atividades em que nós estamos procurando desenvolver esse projeto de pedagogia espírita. Esse livro, Pedagogia Espírita, que na verdade, como eu falei para vocês, é uma compilação de artigos que saíram na revista Educação Espírita, apesar de não ter sido um livro escrito com começo, meio e fim, então não é que Herculano chegou e escreveu um livro de pedagogia espírita, porque nem deu tempo dele fazer isso, então são artigos esparsos. Os artigos têm uma profundidade teórica, uma consistência filosófica muito próprias, aliás, de tudo que o Herculano escrevia, e tanto que ainda hoje nós estamos desenvolvendo, trabalhando essas ideias e tirando aquilo que eu falei há pouco, numa entrevista que eu dei sobre o Herculano, que ele deixou sementes de ideias para serem desenvolvidas. Como ele atua em várias áreas do conhecimento, no campo da filosofia, da pedagogia, da ciência, da poesia, da literatura, ele espalhou sementes em várias áreas que, obviamente, não pôde desenvolvê-las todas, mas cabe-nos justamente desenvolver e fazer frutificar essas sementes. E o caso da pedagogia espírita, aqui há várias ideias que eu quero pontuar, algumas delas nessa nossa conversa aqui da noite, para mostrar que essas ideias, primeiro, ainda são atuais, segundo, merecem desenvolvimento, aplicação e reflexão, né? E são ideias que constituem, digamos assim, a essência da proposta da pedagogia espírita. Então, a primeira coisa que eu acho interessante que ele propõe aqui ele tinha o entendimento de que a pedagogia espírita era algo muito abrangente. Por quê? Porque ele entendia que o próprio espiritismo era um projeto pedagógico. E esse é um entendimento muito original, muito novo, muito necessário do espiritismo. Porque o que se diz comumente no movimento espírita, embora se diga, mas não se pratique, que o espiritismo tem um tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, mas muito pouca gente entende realmente o que significa
e pratica esse tríplice aspecto, porque o espiritismo ficou reduzido ao seu aspecto religioso, e aliás até de maneira sectária, Herculano transcendeu o tríplice aspecto, mostrando que o espiritismo é uma proposta pedagógica e uma proposta cultural, de impacto na sociedade. Quer dizer, essa proposta cultural e pedagógica, ela tem que marcar um território na sociedade e influenciar a sociedade sem necessariamente catequizar todos. Ele diz claramente, o objetivo da pedagogia espírita não é converter todo mundo ao espiritismo, porque nós não podemos ter essa ilusão ou esta pretensão e nem muito menos esta ideia de impor o espiritismo a quem quer que seja, já que o espiritismo lida, como o próprio Kardec propunha, com a liberdade de consciência, né? Então, qualquer tipo de imposição, de coerção, é algo absolutamente contrário à própria proposta do espiritismo. Mas o que o espiritismo pode e deve fazer, e foi o que o Herculano procurou fazer em todas as suas obras, mas também especificamente com a pedagogia espírita, é marcar uma influência de ideias que pode dialogar com outras correntes, né? Mostrando em que o espiritismo dialoga com outras correntes e em que o espiritismo tem a sua especificidade. Assim, por exemplo, no campo da pedagogia, ele reconhece, e como também eu até demonstrei na minha tese, que a pedagogia espírita não é uma pedagogia isolada historicamente, fora do contexto, e é porque ela se insere no processo histórico, ela tem as suas filiações históricas pelo próprio fato de Kardec ter sido discípulo de Pestalozzi, que foi um dos maiores educadores de todos os tempos, pelo simples fato de que Pestalozzi foi discípulo de Rousseau, que foi uma das pessoas que revolucionou a educação nos últimos séculos. Então a pedagogia espírita se insere dentro dessa tradição, e por isso a pedagogia espírita tem parentescos com outras pedagogias. Por exemplo, ele cita aqui Montessori, cita Dewey, né? Como cita o próprio Pestalozzi, o próprio Rousseau. Né? Ou seja, não é uma pedagogia isolada e, portanto, ela tem um diálogo com outras pedagogias. Porém, ela tem uma especificidade, porque senão não teria necessidade de se criar uma nova pedagogia, uma proposta diferenciada. Essa sua especificidade é o caráter filosófico que o espiritismo dá como background, assim, como pano de fundo da proposta pedagógica. E que pano de fundo é esse? Né? E aí que vem também a contribuição muito interessante do Herculano. Quer dizer, ele coloca que todos nós, ele cria um termo muito original na filosofia, que é o termo dos seres interexistencial, em diálogo com as filosofias existencialistas de meados do século XX, onde ele estava contextualizado historicamente, em que os existencialistas diziam que nós somos seres existentes, né? Estamos aí no mundo, né? E construímos a nossa essência a partir da existência no mundo. O Herculano cria uma proposta de existencialismo espírita, propondo a ideia de que nós somos seres interexistentes. Isto, evidentemente, tem um reflexo imediato numa proposta pedagógica, porque ao lidarmos com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o educando, com o ser humano em geral, num processo pedagógico, que aliás o processo pedagógico não é apenas com crianças, qualquer relação humana pode ser pedagógica, aliás Herculano fala aqui de uma educação integral e contínua, e ele vai falar até da educação para a morte, ou seja, um processo contínuo de educação da existência, porque a existência humana é um processo pedagógico, nós estamos no universo como seres em evolução, em aperfeiçoamento, como disse a Lourdes aqui, lembrando o Herculano, candidatos à angelitude. Então, dentro desse processo pedagógico, né, nós temos um conceito novo de ser humano, que é o conceito de ser interexistente. Nós não existimos apenas no aqui e agora, nós transbordamos interexistencialmente no espaço e no tempo. Né? Então, a criança é um ser interexistente. Ela é um ser encarnado, ela traz sua bagagem espiritual, ela se projeta na existência com a sua bagagem espiritual e tem uma meta de transcendência, ou seja, a educação, né, não é um processo de encaixe no mercado de trabalho. A educação é um projeto existencial que vai além do momento presente, que vem de outras vidas para se projetar na transcendência. Então, esta ideia filosófica, essa cosmovisão espírita é que perpassa
a pedagogia espírita e que é específica da pedagogia espírita. Muita gente questiona, eu tenho esse questionamento constante, por que nós adotamos o termo pedagogia espírita, né? Então as pessoas falam, não, porque você devia adotar o termo pedagogia do espírito, pedagogia espiritualista, pedagogia do amor, pedagogia da liberdade, qualquer coisa menos pedagogia espírita, porque as pessoas pensam, a pedagogia espírita limita apenas aos espíritas. Não. Primeiro porque a pedagogia espírita não é sectária, e aí o Herculano também dá uma contribuição interessantíssima, porque ele diz que dentro de uma escola espírita não se vai doutrinar no espiritismo, mas vai se ter aulas de ciências da religião, vai se ter aulas de religiões comparadas, vai se trabalhar, ele não usa esse termo porque é um termo do século XXI, mas é a ideia dele, o pluralismo, né? Ou a interreligiosidade, que é algo que nós temos trabalhado fartamente na proposta da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, seguindo as diretrizes que o Herculano propunha. Então, a ideia da pedagogia espírita, embora não seja doutrinante do espiritismo, porque ela tem que ser aplicada para qualquer pessoa, nós não podemos pensar uma pedagogia que fosse apenas aplicável a um determinado segmento da sociedade. Se pensarmos uma pedagogia, tem que ser aplicada a qualquer pessoa, né? Seja católico, protestante, judeu, ateu, o que for. Mas a partir de uma perspectiva filosófica espírita que inclui essa visão do ser interexistencial, que inclui essa visão da criança como um ser reencarnado, que inclui essa revolução de como trabalhar essa educação, não como um projeto apenas mercadológico de inserção na profissão, mas como um projeto existencial e, além de existencial, interexistencial. Então, a pedagogia se dilata, né, se expande, se projeta para a eternidade, para a transcendência. E essa é a contribuição dessas reflexões que o Herculano põe aqui, de maneira, aliás, muito poética, muito bonita, né, como ele propõe. Dentro dessas reflexões, alguns itens vale a pena serem enfatizados e que as pessoas, às vezes, não entendem. O que acontece? Herculano teve uma luta específica, principalmente na década de 60, quando havia a discussão sobre a nova lei de diretrizes e bases brasileira, né? Ele teve uma luta a favor da escola pública laica, né? O que era isso? Quer dizer, nós tivemos no Brasil um problema, que até hoje nós temos, ainda não foi sanado esse problema, sempre de um conluio entre Estado e Igreja, né? Principalmente a católica, e hoje as protestantes também entraram de roldão, né? Então, o que acontece? Sempre a igreja tentando tomar conta, tomou durante muitos séculos, mas depois, quando se estabeleceu a república, que pressupõe que o Estado seja laico e, portanto, todas as religiões sejam respeitadas de maneira igualitária, mas a igreja sempre tentando tomar conta da educação. Vocês veem como a ideia do Herculano e as lutas dele são atuais. Recentemente, no governo Lula, nós tivemos um retrocesso tremendo, porque o Lula, com todo o seu esquerdismo, né, ele assinou um acordo bilateral do governo brasileiro com o Vaticano, quer dizer, ferindo o princípio do Estado laico, porque o Estado laico não pode privilegiar nenhuma religião, tem que ser neutra para abrigar e para favorecer a pluralidade interreligiosa. Ora, o que acontece? O Herculano lutou, então, para que essa lei de diretrizes e bases, que, aliás, foi uma lei altamente discutida no Brasil na década de 60, vários intelectuais de várias facções, marxistas, católicos, à direita, à esquerda, discutiram, e o Herculano, através da Associação dos Jornalistas Espíritas, né, também discutiu essa questão da escola laica, propondo que a escola pública tinha que se manter neutra em termos religiosos, né? Ou seja, não privilegiar nenhuma religião. E aí algumas pessoas entendem que então essa escola laica não pode jamais falar de religião, ou seja, tem que deixar de lado o aspecto espiritual do ser humano. Mas aí Herculano propõe outra coisa, quer dizer, ele propõe um meio caminho que ainda ninguém pratica. Quer dizer, nem a escola que bane do seu currículo, das suas propostas, a dimensão espiritual do homem, porque essa é uma escola materialista, né, e nós precisamos trabalhar a transcendência e a espiritualidade, e nem uma escola confessional, que doutrine o indivíduo dentro de uma dogmática, de um determinado ponto de vista, né, de uma só perspectiva.
Então ele propõe que a espiritualidade, que a dimensão espiritual do homem seja trabalhada como uma matéria, como uma disciplina, ciências da religião, que as pessoas possam, que as crianças possam ter acesso ao conhecimento da espiritualidade de forma interreligiosa. Mais uma vez, esse termo não era usado na época, é um termo contemporâneo, mas era a ideia que ele estava defendendo aqui em vários aspectos. Então, não é nem escola confessional, nem escola materialista, é um terceiro caminho. Trabalhar a dimensão espiritual do homem de uma maneira plural, de uma maneira ampla e restrita. E da medida em que nós, né, entendemos, por exemplo, que a reencarnação não é um dogma de fé, a reencarnação não é um pressuposto apenas filosófico, mas é algo que pode ser demonstrável cientificamente. Isso foi muito interessante. Em 2010 nós fizemos o nosso primeiro Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, 4º Congresso de Pedagogia Espírita, e nós trouxemos várias pessoas que pesquisam reencarnação, memórias de vidas passadas espontâneas em crianças, dentro da proposta do Ian Stevenson, que foi quem começou esse trabalho maravilhoso nos Estados Unidos, e tem outros discípulos que continuam esse trabalho. Então, isto é um trabalho que é feito no mundo, né? Porque há vários pesquisadores de vários países, tem o Haraldsson, que é da Islândia, tem a Antônia Mills, que é do Canadá, e outros, que não tem nada a ver com o espiritismo, eles não são espíritas, né? Muitos deles nem conheciam, ficaram conhecendo Kardec quando vieram no nosso congresso, né? E presenciaram a proposta da pedagogia espírita, mas eles trabalham com as evidências científicas da reencarnação. Isso, então, vem demonstrar que quando a gente, como propõe Herculano, vai trabalhar na pedagogia espírita com essa visão de que a criança é um ser reencarnado, nós não estamos partindo de uma perspectiva dogmática. Nós estamos partindo de evidências científicas que hoje estão cada vez mais fortes, de que realmente nós somos seres interexistenciais e, portanto, considerar a criança como um ser reencarnado, como um ser que traz a sua bagagem de passado e que se projeta na transcendência, não é um pressuposto religioso, mas é um dado científico. E que nós, mais dia ou menos dia, teremos que levar em conta, né? Dentro de uma proposta pedagógica que queira lidar com o ser humano em sua integralidade. Então, esse diálogo que nós podemos fazer com as pesquisas científicas contemporâneas, que, aliás, o Herculano também fazia na época dele, né? E isso é uma coisa interessante, que ele se punha num momento histórico, promovendo um diálogo do espiritismo com todas as propostas filosóficas, sociais, científicas do seu contexto, atualizando o espiritismo, não no sentido de atualizar Kardec, mas no sentido de dialogar, colocar Kardec em diálogo com as perspectivas contemporâneas. Então, hoje, nós temos que continuar a fazer isso. Então, Herculano conheceu, por exemplo, os 20 casos sugestivos de reencarnação do Stevenson, que era uma obra que já existia na época que ele estava encarnado. Porém, de lá para cá, essa pesquisa do Stevenson e de seus discípulos cresceu muitíssimo, né? Tanto que o Stevenson conseguiu arrolar mais de 2.500 casos de análise de memórias espontâneas de vidas passadas de crianças, né? O que dá uma base científica muito mais sólida a essa proposta da pedagogia espírita e a torna sempre atual, ou seja, ela não foi negada, ela está sendo cada vez mais fundamentada através das pesquisas que estão sendo feitas continuamente. E aí nós precisamos justamente promover esse link, esse diálogo entre a proposta da pedagogia espírita e as pesquisas que são desenvolvidas no resto do mundo. Porque é interessante que a gente observou, né, em contato com esses pesquisadores, é que eles têm todos os dados, né, eles fazem todos aqueles dados estatísticos, as entrevistas, como bons cientistas empíricos anglo-saxônicos, mas eles não tiram nenhuma dedução filosófica, ética, ou pedagógica, ou nada, ou social, nada. Quer dizer, eles ficam nos dados só, que é uma contribuição útil. E nós temos a filosofia, temos a ética, mas temos que promover esse diálogo, que era o que o Herculano também queria fazer na sua época, com a ciência que estava
sendo pesquisada na época, que era a parapsicologia, que eram os russos que estavam aí pesquisando os fenômenos paranormais, era outra fenomenologia, outras pessoas, outros cientistas que estavam pesquisando. Hoje nós temos outras pessoas pesquisando em outras áreas, mas temos que ainda manter esse diálogo para que as propostas espíritas tenham essa consistência na própria ciência, que é o que pretendia Kardec, né? Uma coisa interessante também aqui que o Herculano propõe, né, dentro dessa ideia da pedagogia espírita, é que, dentro da visão de que nós somos seres interexistentes, seres reencarnados, ele propõe uma ideia que eu chamei de igualdade com singularidade, que é um dos princípios básicos da pedagogia espírita. O que significa isso? Significa que todos somos iguais, essencialmente, porque todos temos a mesma origem, a mesma finalidade, todos viemos de uma origem divina e temos a finalidade de nos tornarmos perfeitos dentro de um processo educativo através dos tempos, das múltiplas vidas, mas todos somos singulares, né? Então, ao mesmo tempo que a pedagogia espírita se propõe como uma teoria pedagógica geral, né, ela tem que zelar pela individualidade, pela singularidade de cada pessoa humana, né? E que isto é alguma coisa muito própria também do espiritismo, quer dizer, de valorização da individualidade, da história de cada um, das particularidades que cada um traz de suas múltiplas experiências em múltiplas existências, dos talentos que tem que desenvolver, das vocações que tem que desenvolver. E a nossa educação contemporânea, ela não lida com a singularidade, ela é massificante, né? Porque ela robotiza todo mundo. Ela robotiza, faz de todas as crianças números, né? Que tem que engolir os conteúdos prontos sem nenhuma reflexão crítica. Então, a pedagogia, ao trabalhar com essa ideia de igualdade com singularidade, ao mesmo tempo que ela é universalista, ela respeita as subjetividades, né, individuais, e ela tem que propor uma prática pedagógica muito diferente dessa escola tradicional que aí está. Por isso que é uma coisa que eu sempre digo, que o Herculano tinha clara essa consciência, que não adianta, escola espírita não é uma escola como qualquer outra, que tem uma aula de espiritismo por semana. A escola espírita é uma escola totalmente diferente, que aplica uma pedagogia totalmente revolucionária no sentido de ter outra abordagem, de ter outras atividades. E aí, mais uma vez, o que é interessante, a proposta da pedagogia espírita, ela se alinha perfeitamente com várias experiências pedagógicas que estão sendo propostas do mundo contemporâneo. Então, por exemplo, vou citar o José Pacheco, que é um educador português da Escola da Ponte, que agora está radicado no Brasil, muito amigo meu, e que ele teve uma experiência pedagógica lá em Portugal interessantíssima. Ele não é espírita, mas a sua pedagogia, a sua proposta pedagógica é também inspirada em Pestalozzi, em Tolstói, em vários outros educadores. E ele, ao conhecer aqui no Brasil Eurípides Bassanufo, através da tese que o Alessandro César Bigueto escreveu, ele ficou encantado. E atualmente ele diz que Eurípides Bassanufo é o maior educador do século XX no Brasil, né? Então ele viu que a proposta pedagógica que o Eurípides aplicou, que é essa proposta que Herculano teorizou, é uma proposta de vanguarda, não é uma proposta de educação tradicional, quadrada, fechada, antiga. É uma proposta inovadora de educação. E por isso ela dialoga com outras experiências pedagógicas contemporâneas. Então, em abril do ano que vem, nós vamos fazer o nosso 5º Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita, 2º Internacional de Educação e Espiritualidade, e nós vamos justamente chamar pessoas que trabalham com educação alternativa no Brasil, no mundo, na América Latina, para dialogar com a pedagogia espírita, né? Que é essa ideia de que a pedagogia espírita segue lado a lado com as pedagogias de vanguarda, as pedagogias libertárias, transformadoras, mas transcende-as na medida em que acrescenta a visão do ser humano como um ser espiritual. E é essa contribuição que a pedagogia espírita pode dar, né? Porque enquanto as outras encaram sim o ser humano como na sua singularidade, encaram a liberdade necessária para a criança se autoconstruir,
Mas toda essa proposta não vem embasada numa visão do ser humano como ser espiritual. Porque a visão do ser humano como ser espiritual, que havia nos grandes pedagogos, como Rousseau, Pestalozzi, Comênios e outros tais, foi se perdendo com a cultura materialista do século XIX, principalmente com a cultura materialista do século XX. Então hoje quem vai estudar pedagogia numa faculdade qualquer vai estudar Piaget e Vygotsky, que são dois autores materialistas, né, que têm a sua contribuição importante e interessante a dar, mas não têm uma visão de transcendência do ser humano. Então, eis aí a importância de se colocar a pedagogia espírita no mundo contemporâneo, como uma abordagem diferenciada de propostas de vanguarda de educação, mas uma abordagem que considera o ser humano na sua dimensão plena de espiritualidade. Outra coisa que o Herculano enfatiza muito na pedagogia espírita, e que está dentro de tudo isso que nós estamos falando, é a questão da liberdade. Eu adoro algumas frases do Herculano que eu ponho em todos. Eu ia trazer o PowerPoint, mas não tinha data show. Em todos os PowerPoints que eu faço sobre pedagogia espírita, algumas frases do Herculano eu coloco, uma delas que eu acho extremamente interessante é a seguinte: a responsabilidade é uma planta melindrosa que só nasce no clima da liberdade, né? É maravilhoso isso. Por quê? Porque quando a gente fala em liberdade na educação, e a liberdade já falava dela Rousseau, já falava dela Pestalozzi, já falavam dela vários educadores, né? As pessoas se assustam, né? Porque, então nós vamos deixar a criança abandonada, fazer o que quer. Não é isso, né? Quer dizer, a liberdade é o espaço vital, existencial, que a criança precisa ter para se expandir, precisa desabrochar, né? A educação não é um processo, não pode ser um processo de modelação, isso o Herculano mostra muito bem, mas é um processo de desabrochar, de fazer vir à tona, né? E para isso é preciso de liberdade. E geralmente as pessoas, os conservadores de plantão, quando a gente fala em liberdade na educação, vêm com a seguinte frase: tudo bem, é preciso liberdade, mas com responsabilidade. Aí eu jogo a frase do Herculano: não, a responsabilidade só existe se houver liberdade, né? As pessoas não entendem que a responsabilidade depende da liberdade. Como que eu posso me responsabilizar por um ato se eu não fui livre para escolhê-lo, né? Quer dizer, numa educação que prioriza, como até hoje a educação prioriza, a obediência, a criança não aprende a decidir, não aprende a ser responsável pelos seus atos, não aprende a responder pelos seus atos, ela só tem que obedecer, né? Ao passo que numa educação onde ela aprenda a se construir como um ser de escolhas, quando ela tem dentro do seu âmbito, obviamente, o seu poder de escolha, de experimentação, de ensaio e até de erro, porque o erro faz parte da aprendizagem, o erro faz parte da educação, ela se constitui como um ser livre e responsável. Ao passo que nós nos constituímos como seres obedientes, né? Primeiro os obedientes aos pais, obedientes à escola, depois obedientes ao governo, obedientes às empresas, obedientes ao sistema. Ou seja, a educação modeladora, como ela é para constituir seres humanos encaixadinhos e submissos ao sistema, né? Aliás, uma frase que eu gostaria de citar aqui do Herculano, que eu acho muito interessante, que é a grande questão que nós enfrentamos até hoje, né? Ainda mais depois de tantos anos que ele disse essa frase, o sistema capitalista em que nós nos inserimos continua tão ou mais feroz do que antes, né? Como ajustar os fins superiores da educação às exigências de uma civilização baseada no lucro, né? Só em cima dessa frase dá para a gente fazer uma palestra inteira. Porque os fins superiores da educação, quais são? Desenvolver o ser humano na sua integralidade, trazer à tona esse ser divino, né, que está latente em todos nós, desenvolver as virtudes, desenvolver o amor ao próximo, o amor universal, a fraternidade, a inteligência, a liberdade, todas essas grandes palavras, sentimentos e propostas que desde o iluminismo foram pregadas pelos grandes filósofos e educadores. E, no entanto, como isso se ajusta numa civilização em que o lucro é primordial, em que é mais importante o lucro do que o ser humano, em que é mais importante o lucro por exemplo, das empresas
alimentícias do que a saúde das crianças que estão ficando obesas e com hipertensão e diabetes por conta da indústria alimentícia, né? O que fazer com uma educação que prega o tempo inteiro esta da civilização contemporânea, o consumismo, o ter sendo mais importante do que o ser, né? Então, na verdade, a proposta da pedagogia espírita é, em última instância, uma proposta de transformação da sociedade. Porque na medida em que pretende investir no ser humano como um ser de potencialidades, como um ser inteiro, como um ser pensante, como um ser crítico, como um ser que vai desabrochar nas suas vocações, nas suas potencialidades, esse ser humano, obviamente, não vai se submeter a essa sociedade de consumo, não vai se submeter a essa sociedade que visa primordialmente o lucro em detrimento da saúde, em detrimento do ser, em detrimento da felicidade, em detrimento de tudo que é humano, em detrimento da natureza, né? Porque esse sistema, inclusive, ele é predatório em relação à própria natureza. Então, a pedagogia espírita é uma pedagogia de vanguarda, né? Aliás, como todas as grandes ideias do espiritismo, né? E é isso que, às vezes, muitas vezes, eu lamento de ver que os espíritas, né, não se conscientizam que a proposta espírita é uma proposta libertadora. E, aliás, eu gosto sempre de recitar aquela poesia maravilhosa, Canto de Libertação, do Herculano, onde ele extravasa essas ideias, mostrando que o espírita não tem que engarrafar o espiritismo dentro das águas, das garrafas de águas fluídas, né, no centro espírita, mas tem que derramar a sua ideia, as suas ideias libertadoras para transformar o mundo, né? E a pedagogia é o grande instrumento de transformação. Quer dizer, eu não acredito na possibilidade de nós transformarmos o mundo sem transformarmos a educação. Porque, de fato, é transformando a educação, fazendo com que os seres humanos desabrochem plenamente na sua integralidade, inclusive como seres espirituais, é que esses seres poderão transformar esse mundo que ele está. Não se tornando esses autômatos consumidores, mas tornando-se seres pensantes, seres atuantes e seres que vão contribuir para um mundo mais fraterno e mais cristão. Quantos minutos ainda faltam? 15 minutos à vontade. Bom, eu queria ainda ressaltar a questão da religiosidade, que eu acho muito importante. Educação e religião. O Herculano fala de 3 grandes equívocos que a educação passou nos últimos séculos. Um que é o equívoco do materialismo. Eu tive uma experiência pessoal nesse sentido de observar. Você entra numa sala de aula, entrei numa sala de aula numa escola pública em Bragança Paulista, onde eu trabalhei durante alguns anos aplicando um projeto pedagógico. E aí está lá um livro didático adotado pelo governo e um texto de uma grande escritora brasileira de literatura infantil, e o texto dizia o seguinte: todos nós, o ser humano é um bicho. É um bicho que pensa, mas é um bicho. Então, ali na escola pública, crianças de 3º e 4º ano, de 9 e 10 anos, sendo doutrinadas no materialismo, porque isso é uma visão materialista. Quer dizer, o ser humano só na sua dimensão animal. Também, nós temos uma dimensão animal? Temos. Porém, nenhuma escola, nenhuma proposta pedagógica enfoca as diversas formas de interpretação, porque o certo teria sido no livro didático, fala assim, alguns acham que o ser humano é apenas um bicho, outros acham que o ser humano é um espírito, outros acham que o ser humano é isso e aquilo. Essa educação plural, que ensine a criança a pensar várias formas de encarar a realidade, nunca foi feita. E o Herculano faz essa crítica mostrando que a educação passa por uma visão materialista, que também catequiza o indivíduo no materialismo. Então nós temos a teoria evolucionista darwinista materialista, no sentido de descendermos dos animais, tudo é obra do acaso, da seleção natural e ponto final. Ou vamos para o outro extremo, que é a educação confessional doutrinante, como ainda nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, até hoje existe essa briga entre evolucionismo e criacionismo, e no sentido do evolucionismo materialista de Darwin e o criacionismo bíblico protestante, ou seja,
nunca os dois vão se conciliar e vão se encontrar em nenhum ponto, né? Então, ou nós temos esse materialismo ou essa doutrinação religiosa, que, infelizmente, no Brasil, nós estamos retomando, né? Só para vocês saberem uma coisa interessante, a minha orientadora do doutorado na USP, Roseli Fishman, ela fez uma pesquisa em várias escolas públicas do Brasil inteiro, junto com vários pesquisadores, para mostrar como que acontece a questão da religião dentro da escola pública. E ela demonstrou nessa pesquisa, em vários municípios, em várias escolas, que não existe escola laica no Brasil. Na verdade, os católicos doutrinam no catolicismo, os protestantes no protestantismo. Então você entra dentro de uma escola pública, tem crucifixo, tem Bíblia, tem Pai Nosso, tem Ave Maria, e assim vai, né? Quer dizer, de acordo com o gosto ou do diretor ou do professor. Tem gente aí fazendo, já também várias pessoas, colegas minhas, amigas minhas que trabalharam em escolas públicas, na pré-escola, e professoras fazendo desencapetamento de crianças na pré-escola, olha só, né? Então, por aí vocês veem que essa briga entre materialismo e confessionalidade continua, né? E aí a proposta que o Herculano coloca, de um terceiro caminho, que é a proposta que nós estamos trabalhando, é uma proposta que ainda não encontra ressonância. Por quê? O que acontece? A proposta do pluralismo, a proposta de deixar o ser humano pensar, fere os interesses de todo mundo, né? Ou seja, fere-se os interesses das religiões sectárias, que querem conquistar almas para os seus rebanhos, fere-se os interesses da ciência materialista, que quer também impor os seus dogmas, né? Então, quando se pretende que o ser humano tem autonomia no pensar, autonomia no julgamento, que é o que o Espiritismo propõe, que é o que a pedagogia espírita pode promover numa educação de vanguarda, então ferem-se muitos interesses. E Kardec dizia uma coisa muito interessante: contra interesses não há fatos, né? Ou seja, quando os interesses estão em ação, por mais que possamos demonstrar fatos, né, ou argumentar racionalmente, os interesses sempre saem ganhando, né, porque o interesse ele é sempre partidário de um segmento, de um grupo que tem poder na sociedade, que se impõe na sociedade e que, por isso, ir contra esses interesses acaba por ferir vários grupos estabelecidos nos poderes, né? Então, dessa maneira, a pedagogia espírita propõe algo que é realmente revolucionário. E, por fim, eu gostaria de citar aqui que a pedagogia espírita ela é uma pedagogia também que educa, além de educar para a vida, educa para a morte, né? E é interessante que Herculano Pires foi quem criou a ideia da pedagogia espírita, teoricamente, e quem lançou o primeiro livro de Educação para a Morte. Porque na medida em que a pedagogia espírita enxerga o ser humano como um ser que se projeta na transcendência, então educar significa favorecer o indivíduo a cumprir a sua meta existencial, a descobrir o seu projeto de vida, o seu sentido de existência. E o indivíduo descobrindo o seu sentido existencial, cumprindo a sua vocação e realizando-se enquanto ser integral, enquanto ser espiritual, é um ser preparado para morrer bem, né? Porque quem vive bem, quem cumpre bem a sua existência, morre bem, né? E está preparado para enfrentar ou se projetar, como diz Herculano, na própria transcendência. Então, ao mesmo tempo que a pedagogia espírita transforma o mundo, transforma o indivíduo para viver e morrer bem, né? Então, a pedagogia espírita é a pedagogia por excelência da educação para a vida e para a morte, porque é a única pedagogia que trata abrangentemente de todas essas questões. Agora, obviamente que para nós levarmos esta ideia para a sociedade, a luta é imensa, porque a gente não encontra nem ressonância nos não espíritas e nem nos espíritas, né? Então, Herculano viveu isso bem, e eu vivo isso diariamente, porque os espíritas
não querem encarar o espiritismo também como um processo de libertação, um processo pedagógico, um processo cultural, porque isso implica em mudanças de paradigma, isso implica em rupturas internas, isso implica sair dos atavismos religiosos do passado, dos condicionamentos de obediência cega ao médium, ao líder, né? Que nós carregamos esses atavismos da igreja, das igrejas, e passamos diretamente para o espiritismo. Então, antes venerávamos os padres, os bispos, os papas, agora veneramos os médiuns e etc. Né? Então, esse atavismo religioso, que é uma das coisas mais difíceis do ser humano se emancipar, porque significa lançar-se livre no mundo, né? Saber-se autônomo, livre, né? Despojado de tutelas. E é isso que o espiritismo propõe. E é isso que uma educação libertadora propõe. Então, isso incomoda tanto espíritas quanto não espíritas, né? E é por isso que a pedagogia espírita ainda encontra resistência, muito menos do que no tempo do Herculano. Essa é uma boa notícia, né? Enquanto que a revista de educação espírita só teve 6 números, recentemente eu relancei o meu livro Educação segundo o Espiritismo, em 15 anos de edição, o meu livro mais vendido, já vendeu mais de 30 mil exemplares, né? Então, quer dizer, hoje existe uma aceitação maior. Os nossos congressos de pedagogia espírita contam com uma frequência enorme. O primeiro teve 1000 pessoas, 800, 500, 600, 800 de novo, enfim. Então, hoje há maior receptividade. A Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que foi criada com essa intenção de levar esta ideia adiante, que é a ideia do Herculano, que é a ideia do Eurípides Bassanufo, que é a ideia dos grandes educadores espíritas brasileiros, conta com uma dificuldade imensa, que a gente tem que sacrificar até o sangue para dar essa continuidade a essa ideia, mas, pelo menos, continuamos sobrevivendo. O ano que vem comemoramos 10 anos da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Então, eu queria deixar, nessa noite de hoje, como homenagem maior ao Herculano, esse trabalho que eu estou fazendo há quase 30 anos já, que é a meu preito de gratidão a ele. Eu acho que a melhor maneira de homenagear alguém que a gente admira, que a gente continuar o trabalho, é lutar pelas mesmas ideias que ele tem, que ele tinha, que ele continua tendo, que continua inspirando o nosso trabalho. Essa é a homenagem que eu quero prestar a ele. Eu quero convidar vocês todos para virem no nosso congresso ano que vem, que vai ser do 17 a 20 de abril, aqui em São Paulo, 5º Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita, 2º Internacional de Educação e Espiritualidade, onde nós vamos comemorar 10 anos de Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, 100 anos de Herculano Pires. Eu estou agora às ordens para perguntas e observações. Eu vou pedir para quem quiser fazer uma pergunta, levantar a mão e aguardar o microfone chegar até vocês, senão fica uma pergunta meia só com resposta, sem pergunta para o público que está assistindo pela internet. Alguma pergunta? Boa noite, parabéns pela palestra. Nesse tema, que é muito complexo, que a gente sabe, né, quando a gente fala de educação, a base seria começar a educar bem umas crianças para serem bons adolescentes, excelentes adultos, né? A resistência maior não seria tentar quebrar ou mostrar, né, aos pais a importância da descoberta, principalmente da parte científica, do plasma, dessa parte do perispírito que existe, que é uma parte científica. Não é interessante abranger mais esse tema da parte científica para mostrar que contra a ciência também não tem argumentos, né? Contra interesses não, mas contra uma ciência existe uma força maior de mostrar que o espiritismo é verdadeiro pela ciência. Então, mas por incrível que pareça, quer dizer, depois desses anos todos em contato com... Porque a gente estabelece um diálogo com várias correntes, né? Por exemplo, no nosso curso de pós-graduação de Pedagogia Espírita, que é certificado pela Unisanta, nós temos um curso de 2 anos de pós-graduação de Pedagogia Espírita. Nós trazemos pessoas que são marxistas, ateus,
Então, essa ideia que para nós é tão cara, e que era cara Kardec, que é cara Herculano, que a ciência demonstra, evidencia a sobrevivência da alma, né? Não faz sentido para muita gente, por incrível que pareça. Por quê? Porque as pessoas não querem demonstração. As religiões, o interesse das religiões é que permaneça o mistério, né? Porque o mistério favorece a dominação, né? E o que é incrível é que, atualmente, no próprio movimento espírita, não se tem essa mentalidade científica, né? Então, nós temos, por exemplo, só para citar um fato óbvio que todo mundo deve conhecer aqui, nós temos uma enxurrada de livros mediúnicos ou não mediúnicos publicados no movimento espírita, que são puramente comerciais, que não têm o mínimo critério de cientificidade, o mínimo critério doutrinário, nada, né? Agora, o que interessa para essas pessoas, ou para os leitores desses livros, vir com uma demonstração racional científica? Não interessa, porque as pessoas querem permanecer anestesiadas, porque é mais cômodo permanecer anestesiado do que criar uma consciência, quebrar paradigmas, porque a liberdade dá medo, né? Aliás, tem um livro maravilhoso, um dos melhores que eu li na vida, que eu recomendo a todos, que se chama O Medo à Liberdade, do Erich Fromm, que é um psicanalista, filósofo judeu-alemão, radicado nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um livro, O Medo à Liberdade. Ele demonstra que o ser humano tem medo de ser livre, né? E ele mostra todo o contexto social, político, psicanalítico desse medo da liberdade. Então, tudo que é emancipador, né? Ou seja, uma demonstração clara, evidente da vida após morte, é alguma coisa emancipatória. Acabam-se os mistérios, acabam-se os sacerdócios, acabam-se os poderes instituídos religiosamente. E isto é o que as pessoas não querem, porque tanto os que dominam quanto os que são dominados preferem ficar acomodados nos seus locais de dominação ou de dominados, né? Porque o par dominante, dominador e dominado é sempre um par patológico que se complementa, né? Quer dizer, o dominado, ele está muito confortável, ele obedece, ele venera, ele não tem que pensar, ele não tem que escolher, ele não tem que criticar, ele não tem que ser livre, né? Então, eu acho que é essa a questão. Mas, sem dúvida, e a coisa, então, que principal assusta as pessoas é esse processo emancipatório. Então, os pais realmente teriam que ser conscientizados de que é preciso dar uma outra educação para os filhos. Não só que pense em vestibular, em ter uma profissão rentosa, mas que tenha uma educação que forme um ser humano pleno, responsável, bom cidadão, etc. E é isso que os pais também, impregnados do materialismo contemporâneo, muitas vezes não têm essa consciência, porque eles próprios estão atrás de sucesso profissional, de dinheiro, de status, etc., e querem que os filhos reproduzam isso, né? Então, uma educação que contrarie esses paradigmas também encontra resistência. Alguma pergunta a mais? Boa noite. Eu fiquei muito contente de estar aqui ouvindo a sua palestra. Muito boa mesmo, com muita muito fundamentada. Mas eu gostaria de saber, assim, praticamente, a gente tem escolas que praticam a pedagogia espírita? Não, atualmente não. Né? Então, o que acontece? Qual foi a estratégia que a gente optou? Observando a história, a gente vê o seguinte: surgem grandes educadores, né, que têm uma escola modelo, por exemplo, Eurípides Bassanufo, Pestalozzi, Tomás Novellino, que tem uma escola interessante, diferente. A pessoa morre e acaba a escola, né? E aliás, uma vez eu ouvi uma fita, olha só como as coisas influenciam, né, gente? Também por inspiração, mas eu vi uma fita de uma palestra do Herculano dizendo o seguinte, e depois conversando, eu fui muito amiga também do Dr. Tomás Novellino, que tinha o educandário Pestalozzi de Franca, uma pessoa fantástica, muito amiga, que era também amigo do Herculano, né?
O Herculano, na palestra dessa fita, dizia o seguinte: olha, estive lá agora com Tomás Novellino, e ele dizia que a dificuldade de nós aplicarmos uma pedagogia espírita é pela ausência de educadores que saibam da proposta, né? Então, qual tem sido a nossa estratégia, né? Todo mundo me questiona, por que você não fez uma escola espírita? Não, ainda não. Porque a nossa estratégia tem sido o seguinte: primeiro, criamos uma editora para publicar os livros que possam dar fundamento teórico para a proposta, né? Então, qual é o fundamento teórico? Resgatar Pestalozzi, Rousseau, Comênios, os próprios textos pedagógicos de Rivail que nós publicamos, a primeira publicação da Comênios foram os textos pedagógicos do Kardec. Teses que falam, então nós temos uma série de teses sobre Eurípides Bassanufo, Anália Franco, a minha tese de pedagogia espírita, a tese da minha mãe, Ideias Sociais Espíritas, que é para dar esse substrato teórico consistente. Depois, formar educadores. Então, nós desde 2005 temos o curso de pós-graduação de pedagogia espírita. Criticadíssimo por vários segmentos, porque é um curso pago, porque é um curso acadêmico, não é um curso de espiritismo, é um curso de pedagogia espírita, com professores pagos, com certificado do MEC, tudo isso. E agora, em fevereiro do ano que vem, nós vamos começar a 10ª turma de pós-graduação em pedagogia espírita, né? Com um sacrifício tremendo, mas estamos firmes. Aí o que acontece? O próximo passo, qual é? Nós queremos fazer uma faculdade de pedagogia, totalmente inovadora, porque vimos que o curso de pós-graduação gera multiplicadores, massa crítica, mas ainda não é o suficiente. É preciso que tenha uma faculdade, não aí de pedagogia espírita, pedagogia totalmente diferente, que tenha uma cadeira de pedagogia espírita, mas que seja uma faculdade totalmente diferente. E essa faculdade, dentro de um projeto maior, que quem sabe, né, eu sou ambiciosa, se torne de uma universidade, né? Que são centros interdisciplinares. E aí, dentro desse projeto da faculdade, sim, aí tem uma escola de aplicação, né? Porque aí você forma o educador, tem a experiência, e esse modelo pode se multiplicar, né? Mas você está criando massa crítica. Não depende de uma pessoa que tem uma escola, morreu, acabou a escola, né? Então, nós estamos na 9ª turma de pedagogia espírita, mais de 200 alunos já passaram pelo curso de pedagogia espírita. O ano que vem nós vamos começar a 10ª turma, e realmente esse curso está sendo muito fecundo, porque muda existencialmente as pessoas, não é uma coisa apenas intelectual, as pessoas se sentem transformadas, impactadas, gente que deixa a profissão para seguir educação, gente que vai fazer mestrado em educação, gente que muda a sua relação no centro espírita, cria outros projetos, vai trabalhar em ONG, enfim, uma série de subdivisões da ideia, de multiplicações da ideia. Então, essa é a estratégia que nós temos adotado, né? Se a gente conseguir sobreviver, a gente vai chegar, e acredito que vamos chegar a essa universidade. A partir do ano passado, nós conseguimos um apoio financeiro, né, importante, que está nos dando um pouco mais de fôlego para levar o projeto adiante. Por incrível que pareça, né, esse apoio financeiro veio da Capemisa Social, que é a antiga CAPEM, Caixa de Pecúlios dos Militares Espíritas. Eles têm uma proposta, eles mantêm mais de 50 entidades, mais de 200, 50 deles e 200 no total de entidades que são só coligadas a eles, de educação no Brasil inteiro. Os Lares Fabiano de Cristo, são mais de 50. E o professor César Reis, que é um dos presidentes lá, tem nos apoiado financeiramente para nós publicarmos livros, para nós termos um espaço. Agora nós temos na Zona Norte o espaço Pampédia, que é um espaço onde temos o curso de pós-graduação, projetos com crianças, projetos com adolescentes, oficinas pedagógicas, ainda não uma escola, mas realmente escolas espíritas. Dentro dessa proposta da pedagogia espírita, nós não temos, porque todas que houve foram fechadas, né? Então, é uma história triste, porque existia a escola Hilário Ribeiro, do Instituto Espírita de Educação, a escola foi fechada, o prédio foi demolido. A escola, o Instituto Lísio Vasconcelos, de Curitiba, que foi que o Enei Lobo criou, a cidade Mirim, a Federação Espírita de lá alienou esse projeto, arrendou para um grupo comercial, né?
E hoje em dia a cidade de Mirim é tombada como patrimônio histórico-cultural da humanidade e ninguém menciona que foi o Ney Lobo que fez e que é um projeto da pedagogia espírita, né? O Ney Lobo ainda em vida teve que amargar essa terrível decepção, né, de ver a obra que ele criou se tornar uma escola comercial comum, né? Então, aí a gente vê que o movimento espírita não valoriza ainda suficientemente a educação, porque nós temos hospitais, temos creches, temos centros, temos dinheiro de sobra no movimento espírita, mas não temos escolas, universidades, centros culturais, porque os espíritas não valorizam ainda a educação como deveriam. Muito obrigada. Continuam as perguntas, vamos lá. Bom, opa, tem mais uma ali atrás. Dora, quando eu comecei a ler sobre pedagogia espírita, eu li muito pouco, né? Eu fiquei imaginando como seria um presídio espírita. Bom, para mim não existiria nem presídio. Sim. Você quer saber? Bom, eu, além de espírita e etc., eu sou anarquista, né? Anarquista, graças a Deus, né? Como Herculano era espírita socialista, eu sou espírita anarquista. Recentemente eu escrevi no meu blog porque sou uma pequena cartilha de política, eu escrevi porque sou anarquista. Eu acho que o Estado não tem o direito de punir, muito menos porque ele não dá nem as mínimas condições para o indivíduo se desenvolver enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Então, eu questiono muito tudo que é relativo ao presídio. Eu acho que nós temos que educar as pessoas e não puni-las, né? E os presídios são, na verdade, escolas de crime, né? Então, eu acredito, hoje em dia tem várias discussões na área da justiça, do direito, que é a chamada justiça restaurativa, né? Que pretende restituir ao ser humano a capacidade de reparar o que fez dentro de um processo educacional e não dentro de um processo de punição, de tortura, de tudo isso que se faz, né? Porque, embora a tortura não seja oficializada, ela ainda acontece e basta estar numa cela com outras 20 pessoas que já é uma espécie de tortura, né? Isso é desumanizador, isso acaba com qualquer possibilidade de recuperação do indivíduo que já não teve possibilidade de se desenvolver enquanto indivíduo numa sociedade injusta, né? Então, você vê que numa sociedade como a Suécia, por exemplo, que tem justiça social, tem 1 preso, 2 presos. Então, a criminalidade é fruto da injustiça social. Então, por isso que essa punição, e todo mundo no Brasil hoje clama por punições e redução da maioridade penal e etc., como se isso fosse resolver o problema, quando nós só podemos resolver o problema distribuindo justiça social, né, as pessoas tendo acesso à educação, né, tendo acesso à qualidade de vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, e a maioria não se tornará criminosa, porque o ser humano é essencialmente bom, como dizia Rousseau. Tudo sai bom das mãos do Criador, tudo degenera nas mãos do homem. Então, eu acho que educação para qualquer pessoa, inclusive para quem delinquiu. Oi, Dora, muito obrigado pelo que você está nos trazendo. A pergunta tem um pouco de relação com essa última. Duas obras que eu li há muito tempo já, Summerhill, que trabalhava com crianças delinquentes, e uma obra sobre uma experiência na União Soviética, no início da Revolução, Makarenko e Alexandra Kollontai, com crianças delinquentes também. E as experiências eram ricas, no sentido de fazer surgir a responsabilidade através de uma experiência de liberdade, e que me lembra que lá deu resultado. Deu, e sempre dá. A escola da Ponte do José Pacheco, quando ele entrou, é uma escola pública em Portugal, ele ficou 30 anos. Quando ele entrou na escola, os últimos acontecimentos da escola tinham sido o seguinte: alguns professores tinham ido parar no hospital por agressão dos alunos, né? E, depois de alguns anos, era a melhor escola pública de Portugal. Até hoje, é a melhor escola pública de Portugal. E como? Com assembleias, com educação democrática, participação, alunos escolhendo o que vão estudar, discutindo.
a liberdade cura. A liberdade não produz o que todo mundo acha, bagunça, anarquia, no sentido negativo do termo. A liberdade é curativa, porque a liberdade restitui ao ser humano a confiança nele próprio. Na medida, quando você trata o outro ser humano confiando que ele pode ser bom e ele é bom, ele reage de forma positiva. Todos os educadores que a gente trabalha na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, espíritas e não espíritas, por exemplo, um outro que é maravilhoso, Janusz Korczak, lançamos recentemente um livro sobre ele, é um educador médico judeu-polonês que morreu na Segunda Guerra Mundial com as suas 200 crianças num campo de concentração nazista, né? É uma história emocionante, e ele tinha, justamente no gueto de Varsóvia, ele tinha um orfanato com 200 crianças, que depois todas foram mandadas para o campo de concentração, e ele, com essas crianças, ele fazia uma república de crianças. As crianças decidiam em assembleia, como Summerhill, como fez Pacheco, como fez outra experiência interessante do padre Flanagan nos Estados Unidos. Ele criou a Boys Town, Cidade dos Meninos, isso na década de 40, até hoje existe essa Boys Town. Hoje é Boys and Girls Town, né? Porque antigamente era só meninos, hoje são meninos e meninas, né? E era destinado a crianças que tinham delinquido, às vezes até com crimes, e ele recuperava essas crianças como? Através da liberdade. Não tinha cercas, era uma cidade, não tinha cercas, não tinha guardas, não tinha tortura, não tinha cachorro, como os reformatórios tinham, como as nossas casas da FEBEM ainda tem, as casas da criança, que mudou de nome, mas continua a mesma coisa, né? E o índice de recuperação, nos primeiros 10 anos, passaram 4.000 alunos. Índice de recuperação, 100%. As crianças tinham música, tinham trabalho, tinham coral, tinham oficinas de marcenaria, decidiam em assembleias, participavam. E, sobretudo, óbvio, que isso tudo só funciona com a presença de uma figura de educador de amor, né? E de autoridade moral, né? Que é o que tinha Macarenko, é o que tinha Nil, é o que tinha Pestalozzi, é o que tinha Pacheco. Então, é essa autoridade moral e amorosa que faz com que a liberdade seja bem florescida, né? Então, é por isso que a gente elege como os 2 primeiros princípios da pedagogia espírita, o amor e a liberdade. Um não pode andar sem o outro. Quer dizer, porque o amor garante que a liberdade desabroche num sentido positivo. Mas quem ama, respeita a liberdade do outro. Continuam abertas as perguntas. Quem perguntar 2 vezes ganha um doce. Dora, em relação à criança com deficiência, síndrome de Down, por exemplo, o que a pedagogia espírita tem a dizer? O que poderia ser trabalhado? Como seria trabalhado essa criança especial? Olha, a pedagogia espírita tem uma visão inédita sobre a criança especial. Só que ainda não foi desenvolvida nem explorada essa visão. Porque, na verdade, enquanto qualquer pedagogia que considera apenas o corpo, né, então uma criança deficiente, ela é deficiente. Ela faz parte da sua essência a deficiência, porque se ela é só a biologia, não passa daquilo, então ela é aquela deficiência, né? Então até o processo de eugenia até poderia ser justificado, né? Agora, se você tem uma visão de transcendência, que o espírito está num corpo deficiente, mas ele não é deficiente, ele é um ser pleno, inteiro, inteligente, transcendente, reencarnado, então aí você vai trabalhar de maneira diferente. Quer dizer, nós não temos ainda uma literatura ou pesquisas feitas nesse sentido. Mas, assim, eu acredito que, até agora, a coisa mais interessante que eu vi em termos de trabalho com crianças deficientes, sobretudo síndrome de Down, foi na pedagogia Waldorf, que é bastante prima da espírita, embora com algumas divergências, né? Mas a criança de Down ela é incluída dentro da sala de aula igual às outras, né? Inclusive para haver uma ajuda mútua, porque é importante isso, eu considero que seja importante. Não é? Agora, evidentemente que nessa inclusão forçada que o Estado faz, numa sala de 40 alunos, que o professor não consegue nem dar atenção para as crianças, entre aspas, normais, e a criança fica perdida lá numa pedagogia que não atende ninguém, nem crianças deficientes, nem crianças
comuns, nem crianças superdotadas, enfim, essa pedagogia massificada, ela não atende à necessidade de ninguém. Mas numa pedagogia em que todo mundo trabalha em consonância, isso aí sim. Aliás, o Pacheco conta uma experiência interessante na Escola da Ponte, um dia ele estava passando pelo corredor e ele encontrou 3 alunos trabalhando em conjunto. Esses 3 alunos eram o seguinte: um menino com síndrome de Down, uma menina que era filha de um juiz e um menino que era filho de uma prostituta. E os 3 estavam interagindo num projeto, um ajudando o outro. Isto que é educação. Proporcionar colaboração, cooperação e ajuda mútua, e não competitividade como a nossa educação proporciona. Infelizmente, o tempo se esgotou, nós somos escravos do tempo, né? E não poderíamos continuar perguntando para a Dora. Mas agradecemos a Dora pela palestra. Eu que agradeço. E eu, como filho de herculano, agradeço pelo trabalho que ela continua fazendo e espero que atinja os objetivos o mais rapidamente possível. Muito obrigada. Muito obrigado. Parabéns, professor.